Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, vamos para mais um programa Escola da Fé, com a graça de Deus, ok? Estamos falando sobre Jesus Cristo, né? A Cristologia, um estudo sobre Cristo. E um ponto importante, fundamental da vida de Jesus é exatamente o seu nascimento. Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Então, nós queremos estudar hoje esse mistério da Virgem Maria, porque o Papa Paulo VI, ele disse uma vez que se a gente não conhecer o mistério da Virgem Maria, a gente não entende bem o mistério de Jesus, ok? Então, vamos lá, vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção primeiro, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queremos hoje conversar um pouco sobre a Virgem Maria, porque Jesus nasceu da Virgem Maria. É um grande mistério, né? Deus escolheu uma mulher para ser a mãe do seu filho. Como o Verbo precisava se encarnar, ou seja, assumir a natureza humana, um corpo humano, evidentemente ele precisou de uma mãe, precisou de uma mulher, porque um homem só nasce de uma mulher, não é assim? Então, Deus escolheu a Virgem Maria, né? Entre todas as mulheres do seu tempo, ele escolheu esta Virgem de Nazaré para ser a mãe do Redentor, a mãe de Deus feito homem. São Bernardo chamava de o Verbo humanado. Muito bem, então vamos hoje estudar um pouco isso, para salvar então a humanidade do pecado e da morte eterna. O Verbo de Deus se fez homem no seio de uma mulher. A gente já sabe que sem isso a humanidade não poderia ser salva. Quem pecou foi o homem no paraíso. Então, um homem precisava resgatar a humanidade. Então, como não existia nenhum homem capaz de fazer isso, o nosso catecismo diz que, parágrafo 616, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava, não seria suficiente, né, para salvar a humanidade. Tinha que ser alguém que fosse homem e que fosse Deus. Por quê? Para oferecer a Deus um resgate de valor infinito. Por quê? Porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Muito importante entender isso. Aí você entende por que Jesus se apresentou, o Verbo se apresentou lá no seio da Trindade e se ofereceu para descer à terra e pagar o preço do nosso resgate diante, né, da justiça divina. Então, Deus se fez homem no seio de uma mulher, pois o pecado era do homem, como eu disse, né? O Salvador dos homens deveria então ser um homem. Por isso que a carta aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 15, que Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. A única coisa que Jesus não teve, ele teve um corpo humano, uma alma humana, uma vida humana, uma vontade humana e uma natureza humana, sem deixar de ser Deus. Bom, a gente sabe que 700 anos antes de Cristo nascer, né, o profeta Isaías, lá no
capítulo 14, no versículo 7, ou capítulo 7, versículo 14, o profeta Isaías já tinha anunciado, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o Emanuel. O que quer dizer Deus conosco? Emanuel não é o nome de Jesus. Emanuel é o que significa Deus conosco, só isso, né? O nome dele é Jesus. Quando o anjo anunciou a Maria, disse, você vai colocar o nome dele de Jesus. E falou para José também, né? Então Maria, ela é mãe de Deus, né? O Concílio Vaticano II diz assim, quis, porém, o Pai das Misericórdias que a encarnação do seu Filho fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu Filho, para que, assim como contribuiu para a morte, a mulher também contribuísse para a vida. Olha que bonito. Lá na Lumen Gentium, do Vaticano II, 56, não foi uma mulher que cooperou para a morte entrar no mundo? Então uma mulher vai cooperar para trazer a salvação ao mundo. Né? Uma coisa que nós temos que entender é que Deus não age pela violência, pela força. Deus age pela justiça e pelo direito. E ele, do mesmo jeito, da mesma maneira que o demônio enganou a humanidade e fez a humanidade se separar de Deus, Deus também vai agir do mesmo jeito para resgatar a humanidade. É uma coisa muito importante de entender. Então, Maria, mãe de Deus feito homem. A Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus. No primeiro dia do ano, né, 1º de janeiro, a igreja celebra a festa da Maria, Mãe de Deus. É o dogma da maternidade divina. Maria que é mãe de Deus, não apenas mãe do homem Jesus, mas mãe de Deus. Né? Houve uma heresia no ano 430, mais ou menos, 431, de um patriarca de Constantinopla, bispo de Constantinopla, chamado Nestório, que começou a dizer que Maria não era mãe de Deus. Não, é mãe só do homem Jesus, mas não é mãe de Jesus, Deus. Bom, a igreja se assustou. Então, existe dois Jesus? Um Jesus que é só homem e um Jesus que é Deus? Não. E Jesus é um só. Jesus é homem e Deus. E Maria é mãe de Deus, feito homem. Ok? E aí teve, inclusive, que realizar o concílio de Éfeso, no ano de 431, naquela cidade onde Nossa Senhora viveu com São João, lá no alto de Éfeso, tem lá a casinha que Nossa Senhora morou com São João, e eu tive a graça de estar lá umas 2, 3 vezes. Hoje é um santuário mariano, embora seja num país muçulmano, mas eles respeitam a Virgem Maria. Né? Tem o santuário, tem a casinha, lá no alto, lá na montanha, Nossa Senhora viveu ali com São João. E lá na cidade tem as ruínas da Basílica de São João, né? Onde inclusive está o túmulo de São João em Éfeso. E ali em Éfeso tem a Basílica, também ruínas hoje, onde aconteceu o concílio de Éfeso, em que a igreja debelou essa heresia de que Maria não é mãe de Deus, né? O Nestório, ele dizia, não é Theotokos, é mãe de Deus. Ele chamava de Christotokos. Mãe de Cristo, é que o Cristo para ele não era o Deus. Bom, então a igreja no concílio de Éfeso deixou bem claro, Maria é Santa Mãe de Deus. Falava-se o grego na região, né? Então o concílio colocou Agios Theotokos, Santa Mãe de Deus. Tá? Claro, se ela gerou o Filho de Deus, o Verbo se fez carne no seio dela, ela é mãe de Deus. É claro que ela não foi ela quem gerou o Verbo. O Verbo é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, diz o credo niceno constantinopolitano. Mas a partir do momento que o Verbo se fez carne no seio da Virgem, Deus está ali. Então ela é mãe de Deus, feito homem. Bom,
Então, a igreja deixa isso bem claro. Visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é esse mesmo Deus. Né? Bom, no nosso catecismo, parágrafo 509, 510, o catecismo diz que Maria é denominada nos evangelhos a mãe de Jesus. Né? Muitas vezes você vai encontrar isso. Né? Essa citação aparece lá em São João, capítulo 2, versículo 1, lá no capítulo 19, versículo 25, Maria aos pés da cruz. Né? Então, a heresia de Nestório, né, que foi cancelada no concílio de Éfeso, no 431. É muito interessante que quando Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo, ela foi logo visitar Santa Isabel, né? Porque o anjo disse a ela que Isabel, a sua parente, né, estava grávida, já de idade. E Maria, então, ela vai lá à casa de Isabel. E que coisa maravilhosa, né? Este encontro lá, né? As duas mães, cada um trazendo no seio um menino. Nossa Senhora trazendo Jesus e Isabel trazendo João Batista. Quando Jesus, né, ainda pequenininho, né, no seio da Virgem, ainda um embriãozinho, mas olha que ali já está o Verbo, né? O Verbo toca João Batista e João Batista estremece no seio da Virgem Maria, no seio de Isabel, né? E a igreja diz que ali, né, João Batista ficou livre do pecado original. Né? Foi como que o batismo de João Batista no seio de Isabel. Né? E é muito bonito, né, que o que diz o evangelista, né, São Lucas, que Isabel, cheia do Espírito Santo, veja, cheia do Espírito Santo, Isabel exclamou: a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha aí. É a primeira pessoa, está em Lucas 1,43, é a primeira pessoa na terra que anuncia, né, que Jesus é Deus. O Deus feito homem no seio da Virgem Maria. E que Maria é mãe do meu Senhor. Os judeus só usavam a expressão Senhor para Deus. Então, quando Isabel fala mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, a mãe do meu Adonai, porque eles não usavam a expressão Javé. Né? Então, não tem como a gente negar isso. Né? Os judeus, repito mais uma vez, só usavam o termo Senhor para Deus. São Cirilo de Alexandria, que morreu no ano 443, doutor da Igreja, ele participou vivamente no Congresso de Éfeso, no ano 431, no concílio, e ele foi um grande defensor exatamente disso, contra Nestório. Ele foi um grande defensor de que Maria é mãe de Deus. Né? Então ele disse assim, palavras dele: o Verbo, unindo a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. Né? E o concílio de Éfeso, então, não teve dúvida de colocar bem claro, né, a maternidade divina de Maria. Mãe de Deus, não porque o Verbo tirou dela a sua natureza divina, não, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. São Pedro Damião, doutor da Igreja, bispo doutor da Igreja, ele nasceu em 1007, morreu em 1072, o grande São Pedro Damião, ele dizia que esta matéria extraordinária nos tira até a capacidade de falar. Esta matéria do Verbo se fazer homem no seio da Virgem Maria, né? Ele fala assim, que língua poderia explicar? Que inteligência não ficaria parada de espanto, né, se começasse a pensar que o Criador nasce da criatura. Veja, ele é o Criador, ele nasce da criatura. Né? Então ele fala, o artesão vem de seu artefato, que o seio de uma jovem virgem tenha gerado. Aquele que pode conter todo o universo, aquele que é maior do que o universo, nasce criança no seio de uma mulher. Né? E ainda, ó Virgem admiravelmente fecunda, né? Que um novo e inédito milagre recolhe no seio aquele que é sem medida,
gera o eterno e dá à luz o que foi gerado antes dos séculos. É muito bonita essa reflexão que os santos padres fazem, né? Então, meus amigos, como Maria é mãe de Deus, ela tudo pode. São Bernardo chamava Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Ela não é onipotente por natureza onipotente só Deus, mas ela é onipotente pela graça. Lá nas bodas de Caná, o que aconteceu? Na boda de Caná, ela, né, antecipou a hora do milagre, porque ela pediu, Jesus antecipou a hora do milagre. Isso não é para nós um sinal de que hoje no céu também o que ela pedia a Jesus, Jesus faz? Claro, tudo que Jesus precisou dela na terra, ela fez. Ela gerou Jesus, ela alimentou Jesus, ela educou Jesus, ela fugiu com Jesus para, né, aquela travessia terrível do deserto do Sinai para chegar até o Egito, para livrá-lo da morte, acompanhou Jesus até o fim, estava aos pés da cruz de Jesus, né? O que ela não vai conseguir de Deus, né? Então, a igreja ensina, pede à mãe que o filho atende, né? A nossa devoção a Maria, a nossa consagração. Como é bonito a gente rezar a segunda parte da Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora dessa nossa luta diária aqui e na hora da nossa morte, que é a hora decisiva da gente ir para Deus. Então, meus amigos, lembrem-se sempre disso. Maria é mãe de Deus, ela tudo pode, é a onipotência suplicante, né? Hoje eu vejo muita gente, graças a Deus, uma devoção profunda à Virgem Maria. Muita gente rezando o rosário inteiro, 4 terços por dia, graças a Deus. É aquilo que disse um santo, né? O rosário é o flagelo do demônio, né? Nossa Senhora flagela o demônio, chicoteia o demônio com, né, o rosário. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já para continuar. Meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui para a nossa Escola da Fé, tratando hoje da Virgem Maria. Por quê? Porque Jesus nasceu da Virgem Maria. Então, dentro desse estudo que nós estamos fazendo de Jesus Cristo, né, é importante colocar esse item também. Eu queria mostrar a vocês alguns livros que ajudam a gente a entender melhor a Maria, ter uma devoção mais profunda. Então, Monsenhor Jonas Abib tem esse livro, olha, Consolados por Maria. Uma preciosidade, pequeno, mas profundo, né? Maria nos consola nas nossas dores, porque ela viveu aquelas 7 dores, né? O Papa João Paulo II, ele fez 58 catequeses sobre a Virgem Maria, uma coisa espetacular, é uma mariologia. João Paulo II, ele começa desde a concepção de Nossa Senhora no seio de Santa Isabel, né, concebida sem pecado, e vai até, né, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então, 58 catequeses. Esse livro eu já publiquei faz bastante tempo, mas continua atual, né? Depois, nós temos aqui um outro livro, e esse foi eu quem escrevi, Na Escola da Virgem Maria. Maria, ela tem todas as virtudes. Por quê? Porque é cheia de graça. O anjo diz para ela, ave. Ave quer dizer salve, né? Cheia de graça. Ou seja, não tem pecado e tem todas as virtudes. Então, esse livrinho aqui é para a gente meditar nas virtudes da Virgem Maria e pedir a ela que essas virtudes sejam produzidas em nós. Humildade, desprendimento, pureza, bondade, mansidão, fé, confiança em Deus, enfim, todas as virtudes que o cristão precisa ter. Então é uma escola, Maria é uma escola, né? Muito bem, depois eu vou mostrar no outro intervalo, mostro mais algumas, porque cada um dos livros da Virgem Maria, eles têm um enfoque diferente, né? O São Luís de Montfort dizia assim, Maria é um tesouro inesgotável. Você não acaba nunca de estudar sobre a Virgem Maria. E é verdade mesmo. Quem lê o livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, entende isso que ele fala. Mas vamos em frente aqui com a nossa conversa sobre a Virgem Maria. A gente sabe que a Virgem Maria, ela foi concebida sem o pecado original.
imaculada. Imaculada quer dizer sem mácula. Claro, né? Para ser a mãe do Filho de Deus feito homem, a Virgem Maria não podia ter o pecado original, porque a igreja ensina que quem tem o pecado original está no cativeiro do demônio ainda, está no mundo das trevas, diz o catecismo. É o batismo que tira, né, a criança da dependência do mal, do mundo das trevas, e traz para a liberdade dos filhos de Deus. Então, como é que a mãe de Deus poderia ser escrava do demônio? De jeito nenhum. Santo Agostinho dizia, nem pensar. Seria uma ofensa tremenda ao Filho de Deus. Então, ela foi concebida sem pecado original, né? O Papa proclamou isso como um dogma de fé, né? Exatamente o Papa Pio IX, em 1854, colocou isso. Pelos méritos da morte de Cristo na cruz, né, que ainda ia acontecer, né, mas que para Deus já sabia, né? Deus preservou a Virgem Maria do pecado original, porque para Deus não tem passado nem futuro, para Deus tudo é presente. O que já aconteceu para nós, o que vai acontecer, Deus, para Ele, né? Como dizia um teólogo, Deus é um instante que não passa. Então, Deus já sabia que o Filho ia morrer numa cruz. E é pela cruz dele, pela morte, que nós todos fomos libertados do pecado, né? Só que tem uma coisa, nós somos libertados pelo batismo, né? Maria não, Maria foi preservada. Uma comparação que eu faço é o seguinte, você pode ficar livre de uma doença de duas maneiras. Vamos supor que você contraiu a doença. Você pode tomar um antibiótico, não sei o quê, e ficar curado. Ou então você pode tomar uma vacina antes de contrair a doença, não é assim? O que Maria foi? Maria foi como que vacinada, né, contra o pecado original pelo sangue do seu filho. Então, nós podemos dizer que Maria foi salva por Jesus, assim como nós. Só que ela foi salva de maneira diferente. Nós fomos curados do pecado original depois que ele nos atingiu. Maria foi preservada do pecado original. Então, o Papa Pio IX, quando proclamou o dogma em 1854, ele disse: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, olha aí, em vista dos méritos de Jesus Cristo. Não fala assim que Deus age pelo direito e pela justiça? Maria não foi preservada à toa, não. Não, foi pelo sangue do seu filho que ia morrer na cruz. Pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, Maria foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Dogma de fé proclamado pelo Papa, né? Então, pela graça de Deus, Maria permaneceu pura, diz ainda o Papa, de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, ela não teve nem pecado original e nem pecado pessoal. É bonito que o prefácio da missa, né, de Nossa Senhora Aparecida, que é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? O prefácio da missa dela diz assim, né? A fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude de vossa graça. Está aí, né? O bonito é que 4 anos depois que o Papa Pio IX proclamou o dogma em 1854, Nossa Senhora aparece lá em Lourdes, em 1958, e fala para Bernadette Soubirous exatamente qual é o nome dela. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu nada, era uma menininha camponesa, nem o francês não falava, falava um dialeto. O padre quis saber qual era o nome da senhora que estava aparecendo para ela. Ela perguntou para Nossa Senhora, diga ao padre, né? Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada. Bernadette não entendeu nada, foi repetindo pelo caminho, até chegar no padre, repetindo, Je suis l'Immaculée Conception, para não esquecer, ela não sabia que era isso. Quando ela disse para o padre o nome,
de Nossa Senhora, o padre sabia que 4 anos antes, o Papa tinha proclamado o dogma. Então o padre não teve dúvida, porque o padre sabia que aquela menininha jamais seria capaz de inventar esse nome. Eu sou a Imaculada Conceição. Bom, para encurtar a história, hoje nós temos lá em Lourdes, naquele lugar, naquela gruta que Nossa Senhora apareceu, um dos maiores santuários marianos do mundo. Né? Então está aí. Outra maravilha que Nossa Senhora, que Deus preparou Nossa Senhora, é a sua virgindade perpétua. Né? Maria, ela dizia Santo Agostinho, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Maria nunca deixou de ser virgem. Né? O profeta Isaías, eu já falei aqui, já tinha dito, né? Lá no 700 anos antes, uma virgem conceberá e dará à luz do filho. Deus quis manter a virgindade de Maria. Né? Ela concebeu por obra do Espírito Santo, sem a participação de um homem. Nenhum homem seria capaz de gerar o Filho de Deus. Ela deu à luz de maneira milagrosa, preservando a sua virgindade. E continuou virgem depois do parto de Jesus. Santo Agostinho fala virgem antes, durante e depois do parto. O Catecismo da Igreja repete isso com muita clareza. O Catecismo diz assim, que o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua, perpétua quer dizer sempre, de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Né? E diz assim, com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal da sua mãe. Sabe, Santo Agostinho dizia assim, tudo isso que eu estou lendo está aqui no parágrafo 499 do Catecismo. Né? A liturgia da Igreja celebra Maria como a Eipartenos. Eipartenos quer dizer sempre virgem, em grego. Né? Na Grécia tem o Partenon, né? Que era aquele templo da Virgem. Né? Maria é Eipartenos, sempre virgem. Né? Então, Santo Agostinho dizia assim, por que essa coisa tão excepcional com Jesus? Né? Ele ser concebido no seio da Virgem, ele nascer mantendo a Virgem virgem. Porque Santo Agostinho diz assim, porque para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais. Jesus não é um homem, um simples homem, é um homem que também é Deus. Então, é uma vida excepcional. Né? Deus quis preservar essa virgindade da Virgem Maria como um sinal do quê? Um sinal de que ali está o Redentor. Deus quis colocar um sinal, uma marca. Como Isaías colocou, eis que uma virgem conceberá. Né? Isso não quer dizer que as mulheres que dão à luz normalmente e deixam de ser virgens, não quer dizer que seja uma ofensa para as mulheres. Não, nada disso. Tudo é obra de Deus. Agora, Deus quis para a mãe do seu filho algo extraordinário, porque ele é excepcional. Né? Há uma palavra muito bonita de São Cirilo de Alexandria, né? Doutor da Igreja, né? Lá do século III. Ele tem uma comparação maravilhosa. Ele fala assim, se a luz atravessa um vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro, por que o Verbo não pôde entrar e sair no seio da sua mãe sem rasgar as paredes? Ele manteve a integridade virginal. É Deus. Né? Para Deus tudo é diferente. Essa comparação de São Cirilo de Alexandria é uma coisa fantástica. Né? Então, é isso aí. Santo Inácio de Antioquia, mártir do ano 107, ele foi feito bispo por São Pedro, em Antioquia, discípulo de São Pedro. Né? Ele mostra uma razão pela qual Deus manteve a Virgem Maria virgem. É interessante. Olha essa reflexão do primeiro século. Santo Inácio de Antioquia diz assim, o príncipe deste mundo, o demônio, ignorou a virgindade de Maria e o seu parto. Então, olha aqui, o fato de Maria
Jesus é concebido de maneira extraordinária. E o nascimento dele ser de maneira extraordinária, dizem os santos que Maria nem teve as dores do parto. Então ele fala assim, o príncipe desse mundo, o demônio, ignorou a virgindade de Maria e o seu parto virginal, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Para quê? Para que o demônio não tivesse ciência de quem que era Jesus. Ele achava que Jesus é um homem que nasceu filho de um homem, gerado por um homem. Não. Então, Santo Inácio de Loyola, Deus enganou o demônio. Ele pensava que Jesus era um homem como outro qualquer, que ele podia levá-lo até à cruz. Mas quando ele levou Jesus à cruz, Cristo ofereceu a sua vida de valor infinito ao Pai e libertou a humanidade das mãos dele. Está entendendo? Do mesmo jeito que o demônio enganou Adão e Eva, Deus enganou o demônio. É muito bonito isso, né? Bom, o Papa São Paulo IV, em 1555, veja lá, século XVI, Paulo IV, ele diz assim, que a bem-aventurada Virgem Maria foi verdadeiramente mãe de Deus e guardou sempre íntegra a virgindade, antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. Ou seja, um Papa repete aquilo que Santo Agostinho já tinha dito. Então, Deus quis deixar esse sinal sobre a encarnação do Verbo. A sua mãe seria uma virgem para sempre. Também porque Maria, desde a sua infância, ela foi consagrada ao Templo de Jerusalém e ela queria ser uma virgem consagrada, mas Deus precisou dela para ser a mãe de seu filho. Então manteve aquele voto dela de virgindade. É um grande milagre por se tratar de Jesus. Maria quis sempre ser uma virgem e Deus manteve aí, né, esse desejo dela, né, da sua virgindade. A igreja reza, né, bonito isso aqui, né? A sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho e, permanecendo virgem, deu à luz eterna Jesus Cristo, nosso Senhor. É o prefácio da Virgem Maria, né? O prefácio número 1 da missa da Virgem Maria. Então, nós já vimos aí 3 verdades fundamentais para a Virgem Maria. Maria, mãe de Deus, Maria sempre virgem, né? Maria concebida sem o pecado original, né? E agora a gente sabe que também Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e de alma. Outro dogma que um Papa proclamou. O Papa Pio XII, né, em 1950, proclamou esse dogma, né? Como a Virgem Maria não teve o pecado original e nem teve pecados pessoais, o seu corpo não sofreu decomposição após a sua morte, como o corpo de todos nós. Deus então a ressuscitou e a levou para o céu de corpo e de alma. Algumas pessoas perguntam, Maria morreu? A tradição da igreja diz que sim. Inclusive nesse livro que eu mostrei, A Virgem Maria, do Papa São João Paulo II, ele fala que a Virgem Maria morreu e depois da morte foi elevada ao céu, né? Ressuscitada por Deus e elevada ao céu de corpo e de alma. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e depois eu vou mostrar ainda mais alguns livros sobre a Virgem Maria e vamos continuar a refletir sobre essas verdades básicas sobre ela. Meus amigos e amigas, já estamos aí no último bloco da nossa Escola da Fé de hoje, conversando sobre as verdades que a Igreja ensina sobre Nossa Senhora. Na verdade, são dogmas, né? Antes de continuar a nossa reflexão sobre esse dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, quero mostrar a vocês mais alguns livros. Há muito tempo eu escrevi esse livro, A Mulher do Apocalipse. Esse livro aqui, inclusive, quem deu o nome a ele foi o Padre Jonas. Eu ia chamar de A Coroa de Glórias da Virgem Maria, aquela coroa de 12 estrelas, né? Porque esse livro tem 12 capítulos, né? Aí, quando eu mostrei para o Padre Jonas, ele disse, não vamos chamar de outra coisa, vamos chamar de A Mulher do Apocalipse. Aquela mulher do Apocalipse que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Mostrou o Jonas que
Então, esse livro, eu explico tudo isso que eu estou colocando aqui e bem mais coisas. Eu falo das devoções da Virgem Maria, Maria como mãe de cada um de nós, a ação de Maria na nossa vida, a ação de Maria na vida da igreja. Então, tem muita coisa. Um livro muito bonito, que foi escrito pelo padre Gabriel Vilaverde, muito bonito, A Adversária da Serpente. Ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Padre Gabriel Vilaverde, ele colocou como subtítulo o auxílio de Maria no combate ao mal. No combate ao mal. A gente percebe, gente, que o demônio anda furioso. Como é que a gente percebe isso? Pela maldade que existe hoje no mundo. Guerras, estupros, né? Crimes, né? Narcotráfico, a gente vê tanta tristeza, né? No mundo. Tem aí, hoje você vê, por exemplo, assim, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, né? Esse mundo das drogas eliminando a juventude, o mundo do crime, né? Meu Deus, o que é isso? Ação do demônio, ação do mal. Ele está meio que solto no mundo. Quem é que segura o demônio? Quem é adversário da serpente? O padre Gabriel fala, é a Virgem Maria. Né? Um outro livro bonito, né? Esse aqui dispensa apresentação, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort. É um livro para o nosso tempo. Esse livro ficou escondido num armário 127 anos. Quando São Luís de Montfort escreveu esse livro, ele disse que ele teve uma visão de animais ferozes, com garras incríveis, querendo destruir o livrinho que ele escreveu, ou então destruir o seu autor. E se ele não conseguisse, ele ia fazer pelo menos o livrinho ficar escondido. E, gente, ficou escondido 127 anos num armário. Até que um dos padres da congregação dos Montfortinos achou os manuscritos, ia jogar fora, mas depois percebeu que era do fundador da congregação. Era o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, como diz o padre Paulo, já que o demônio escondeu esse livro 127 anos, vamos fazer esse livro agora ser conhecido. Vamos fazer o contrário. Ele escondeu, nós vamos publicar. E aqui tem aquela consagração maravilhosa sobre a Virgem Maria. Desse livrinho dele aqui, O Segredo de Maria, também de São Luís, ele explica, olha a palavra aqui, o segredo de Maria. Ele fala que Maria é um segredo que muita gente ainda não conhece, mesmo católicos. Bom, por fim, quero mostrar esse livrinho aqui. Né? Muita gente reza o ofício da Imaculada. Eu rezo todo dia, Canção Nova reza todo dia aí. Né? Mas muita gente não entende o que significa essas palavras usadas. Esse ofício da Imaculada foi escrito por um monge, Bernardino de Bustis, lá para o século XV, e foi aprovado pelo Papa da época. Né? Ele usou uma série de expressões da Bíblia para fazer assim um louvor à Nossa Senhora. Então, por exemplo, ele usa expressões que talvez muita gente não entenda. Né? Ele usa expressões assim, por exemplo, trono do grão Salomão, chama Maria de trono do grão Salomão, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. O que significam essas palavras? São todos textos tirados da Bíblia que o Bernardino de Bustis aplica a Nossa Senhora. Gente, e esse ofício aqui é uma arma poderosa contra o demônio. Pode ter certeza disso. A igreja sempre ensinou. Eu rezo esse ofício todos. Olha, eu rezo tanto que eu até já decorei, não preciso nem ler mais. Graças a Deus. Eu estou num ônibus, estou viajando, né? Eu rezo o ofício de cabeça. Porque você vai rezando todo dia, um dia você acaba guardando, né? Beleza, vamos em frente. Então, eu estava falando da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Uma vez que ela não teve pecado pessoal, não teve pecado original, o seu corpo não se corrompeu. O nosso corpo será corrompido, será refeito. Por quê? Porque o pecado original estragou o nosso corpo, a nossa natureza. Mas não fez isso com a natureza de Maria. Então, a igreja ensina que
Deus a ressuscitou e de corpo e alma ela foi assunta ao céu. É a festa que a igreja celebra no dia 15 de agosto. Aqui no Brasil, está deslocado para o domingo seguinte, para que o povo possa participar com mais facilidade, né? Então, o Papa Pio XII, em 1950, ele proclamou o seguinte dogma, né? Ele colocou assim: finalmente, a Imaculada Virgem Maria, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Ou seja, é diferente de ascensão. Jesus teve a sua ascensão ao céu, Maria teve a sua assunção. Qual é a diferença? Ascensão, Jesus sobe pelo seu próprio poder divino. Ele é Deus. Maria não. Maria não tem poder divino. Então ela foi levada por Deus. Ela foi assunta, diferente de ascensão. Tá certo? Então o Papa continua dizendo: e para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, Maria foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. E aí o Papa instituiu uma outra festa de Nossa Senhora Rainha, que é o dia 22 de agosto, 7 dias depois de 7 de agosto, de 15 de agosto. Né? Então, hoje são 2 domingos. No domingo a gente celebra, depois de 15 de agosto, celebra a festa, né, da Assunção. Depois nós temos aí a festa no dia 22 de agosto, né, que é Maria Assunta, Maria coroada no céu como rainha do céu e da terra. Então a igreja ensina que todo poder abaixo de Deus, foi dado à Virgem Maria. Né? É rainha, né? Por quê? Por que rainha? Porque a filha do rei, a mãe do rei, o que é? É rainha. Né? Lá na antiguidade, a mãe do rei era a rainha. Olha, Maria é mãe de Jesus, então a rainha do universo. Né? E também, além de todas essas verdades básicas que a gente viu aqui sobre Nossa Senhora, tem mais coisa. Uma coisa muito bonita da gente entender bem é que Maria é mãe de Cristo, é mãe da igreja e é nossa mãe. Mãe de Cristo, mas Cristo é a cabeça da igreja. Então, aquela que gera a cabeça, gera também o corpo. Por isso que o Papa Paulo VI, né, no meio do Concílio Vaticano II, em 1965, né, o Papa proclamou exatamente isso: Maria é Mater Ecclesiae. O Papa parou o concílio, uma celebração, né, estabeleceu Maria, né, mãe da igreja. Então, sendo mãe de Cristo, é mãe da igreja, já que a igreja é o corpo místico de Cristo. É uma conclusão óbvia, né? Por isso, então, ela vela e ela cuida da igreja constantemente. Se a gente estudar a história da igreja, ver quantas vezes Nossa Senhora interveio na vida da igreja, é uma coisa impressionante. Depois da ascensão de Jesus, Maria assistiu com as suas orações à igreja que nascia. Ali em Pentecostes, ela vê. Estava com os discípulos em Pentecostes. Aos pés da cruz, Jesus entrega Maria para ser a nossa mãe. E todos os santos e papas disseram o seguinte: João, o evangelista João, que estava ali aos pés da cruz, representa cada um de nós. Então, quando Jesus fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Está dizendo para você: eis aí a tua mãe. E é muito bonito, né? Está no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 26 e seguintes. É bonito que diz São João, né? E em seguida ele a levou para a sua casa. Olha que legal. E, verdade, Nossa Senhora foi morar com São João lá em Éfeso, porque João foi evangelizar Éfeso, que era uma cidade importantíssima, era a capital da província romana da Ásia Menor. Naquele tempo tinha 300 mil pessoas. Eu estive lá em Éfeso ainda. Agora, Éfeso tinha ruas calçadas de 2 quilômetros.
Tinha aquele anfiteatro gigantesco que São Paulo pregava, que está lá até hoje. Nossa Senhora morou ali com São João. Né? Agora, uma coisa bonita que diz o catecismo da igreja, né? Assunta aos céus, Maria não abandonou esse mundo salvífico, ou seja, essa missão de levar os filhos para Deus, mas por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna, ou seja, na eternidade com Deus, ela continua rezando, intercedendo, e por isso que ela aparece tanto, né, no mundo, né, exatamente para chamar as pessoas para Deus. Né? Por isso que Nossa Senhora é invocada com muitos títulos, né, pela igreja: advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Né? Dia 24 de maio, a igreja chama Nossa Senhora de auxiliadora. Né? E que coisa bonita, né? Por que auxiliadora? Esse nome porque o Papa, né, Pio V, quando, isso lá por volta de 1571, né, a Europa cristã estava ameaçada pelos muçulmanos, né? Então, naquela batalha de Lepanto, decisiva, que ia ser travada, se os muçulmanos vencessem as forças cristãs, os muçulmanos tomariam a Europa e extinguiriam o cristianismo na Europa. Então, aquela batalha tremenda de Lepanto, 300 barcos de guerra de um lado e as forças cristãs em minoria, né? Mas o Papa recomendou que os cristãos levassem a arma do rosário. E as forças cristãs conseguiram vencer as forças muçulmanas e impedir a Europa do cristianismo ser destruído na Europa. Por isso o Papa proclamou o dia daquela batalha, que foi 7 de outubro de 1571, o Papa proclamou o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário, que nós celebramos hoje. Mas aí o Papa fez uma outra coisa, mandou colocar na ladainha lauretana, a ladainha que a gente reza de Nossa Senhora, né? O Papa mandou colocar essa invocação: Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. E aí um outro fato aconteceu depois, em 1816, quando o Papa Pio VII foi preso por Napoleão Bonaparte, ficou preso 5 anos lá em Paris, lá no castelo de Fontainebleau, naquelas masmorras lá do palácio. 5 anos o Papa preso. O Papa prometeu a Nossa Senhora que quando ele fosse solto, ele ia consagrar a Nossa Senhora. E dito e feito. Depois de 5 anos que ele preso, Napoleão perdeu a guerra para os ingleses na Batalha de Waterloo, para o almirante Nelson, inglês. Napoleão foi preso, exilado lá para a ilha de Alba lá, e o Papa foi solto. E o Papa chegou em Roma no dia 24 de maio. 24 de maio, né? E aí, em 1816, aclamado pelo povo 5 anos sem o Papa ali, né? E aí o Papa, então, proclamou esse dia, que ele voltou para Roma, 24 de maio, o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, já tinha o nome da ladainha, colocado por Pio V, agora Pio VII cria, então, a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de maio, a grande auxiliadora de Dom Bosco. Então, meus amigos, o que Nossa Senhora fez e faz na vida da igreja e na vida de cada um de nós é algo impressionante, né? Quando a igreja fala da mediação de Nossa Senhora e do culto prestado a ela, não quer dizer que a mediação de Nossa Senhora substitui a única e fundamental, essencial mediação de Jesus diante do Pai. Não, São Paulo fala só tem um mediador entre Deus e os homens, é o homem Jesus Cristo. Cristo é a única ponte, porque só Ele é ao mesmo tempo homem e Deus. Maria não é uma ponte secundária. Maria não é uma mediação substitutiva, não, é uma mediação auxiliar. Maria não é uma ponte, Maria, ela atravessa a ponte, entende? Muitas e muitas graças os devotos de Nossa Senhora recebem dela, né?
nesses muitos e muitos santuários do mundo inteiro. Eu fico impressionado de ver quantas graças e bênçãos acontecem no santuário de Nossa Senhora. Ela socorre os seus filhos e também socorre a igreja. Né? Santo Paulo VI, quando ele proclamou, né, Nossa Senhora a Mãe de Deus, né, ele deixou bem claro, né, se a gente não entender bem o mistério da Virgem Maria, a gente acaba não entendendo bem o mistério de Jesus. Ela gerou Jesus, a cabeça da igreja, então gera também os seus filhos. Muitas vezes ela socorreu a igreja perseguida, como a gente viu, e muitas vezes ela socorre cada um de nós. Né? Daí. E a gente vê que nas aparições de Fátima, como ela fez coisa impressionante sobre a derrota do comunismo, através do Papa João Paulo II. Está aí. Maria, meus amigos, é a medianeira de todas as graças. Né? Todas aquelas graças que a gente precisa de Deus. Amém. Peço aos diáconos que nos acompanham, talvez algum sacerdote, que nos dê, então, a bênção de Nossa Senhora, pela intercessão dela, para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Tá bem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.